Bom dia, bora para mais uma leitura. Estamos na página 833, Cântico dos Cânticos, resposta da esposa. Eu sou para meu amado o objeto de seus desejos. Vem, meu bem-amado, saiamos ao campo, passeamos à noite nos pomares. Pela manhã iremos às vinhas, para ver se a vinha lançou rebentos, se suas flores se abrem, se as romãzeiras estão em flor. Ali te darei as minhas carícias, as mandrágoras exalam o seu perfume e temos à nossa porta frutos excelentes, novos e velhos, que guardarei para ti, meu bem-amado. 8. Ah, se fôssemos, meu irmão, amamentado ao seio da minha mãe. Então, encontrando-te fora, poderia beijar-te sem que ninguém me censurasse. Eu te levaria, far-te-ia entrar na casa da minha mãe, dar-te-ia a beber vinho perfumado, licor de minhas romãs. Sua mão esquerda está sob minha cabeça e sua direita abraça-me. Conjuro-vos, filhas de Jerusalém, não despertei nenhum, nem perturbeis o amor antes que ele o queira. Diálogo. Quem é esta que sobe do deserto apoiada em seu bem-amado? Sobre a macieira eu te despertei, onde em dores tu deu à luz tua mãe. Te deu à luz tua mãe, onde em dores te pôs no mundo tua mãe. Põe-me como um selo sobre teu coração, como um selo sobre teus braços, porque o amor é forte como a morte, a paixão é violenta como o Sheol. Sheol explica aqui que é a habitação dos mortos. E põe-me resposta da esposa. Suas centelhas são centelhas de fogo, uma chamada divina. As torrentes não poderiam extinguir o amor, nem os rios o poderiam submergir. Se alguém desse toda a riqueza de sua casa em troca do amor, só obteria desprezo. Temos uma irmã pequeninha que não tem ainda os seus seios formados. Que faremos nós de nossa irmã no dia que for proposta em casamento? Se ela é um muro, construiremos sobre ela ameias de prata. Se é uma porta, fechá-lo-emos em batentes de cedro. Ora, eu sou um muro e seus seios são como torres. Por isso, sou os seus olhos uma fonte de alegria. Salomão tinha uma videira em Baal-Hamon. Confiou aos guardas, cada um dos quais devia dar 1000 ciclos de prata pelos frutos colhidos. Eu disponho de minha videira 1000 ciclos para ti, Salomão, 200 para aqueles que velam pela colheita. Os amigos estão atentos, ó tu que habitas nos jardins, fazei-me ouvir a tua voz. Foge, meu bem-amado, como a gazela ou como o cervozinho sobre os montes perfumados. Livro da Sabedoria. Advertência. Disposições exigidas pela sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra, tende para com o Senhor sentimentos perfeitos e procurai-o na simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelo que não tentam e se revelam aos que não lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos torturosos afastam de Deus o seu poder, posto à prova triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará o corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, afastar-se-á dos pensamentos insensatos e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Sim, a sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador pelo crime de seus lábios. Porque Deus lhe sonda os rins, penetra até o fundo do seu coração e ouve as suas palavras. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo, e ele que tem unidas todas as coisas ouve toda a voz. Aquele que profere uma linguagem iníqua não pode fugir dele, e a justiça vingadora não o deixará escapar.
pois os próprios desígnios do ímpio serão cuidadosamente examinados. O som de suas palavras chega até o Senhor, que lhe imporá o castigo pelos seus pecados. É com efeito um ouvido cioso que tudo ouve, e nem a menor murmuração lhe passa despercebida. Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente, evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo, e a boca que acusa com injustiça arrasta a alma à morte. Não procureis a morte por uma vida desregrada, não sejais o próprio artífice de vossa pedra. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá nenhuma alegria. Ele criou tudo que para a existência. As criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas nenhum princípio é funesto. E a morte não é a rainha da terra, porque a justiça é imortal. Primeiro, a sabedoria e o homem. Falsa mentalidade dos ímpios. Mas a morte, os ímpios a chamam com o gesto e a voz, crendo-a amiga, consome-se de desejos e faz aliança com ela. De fato, eles merecem ser sua presa. 2. Dizem com efeito, nos seus falsos raciocínios, curta é a nossa vida e cheia de tristezas. Para a morte não há nenhum remédio, não há notícia de ninguém que tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes e nosso pensamento uma centelha, que salta do bater de nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó e o nosso espírito se dissipará como um vapor inconsistente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem, desvanecer-se-á como uma névoa que os raios do sol expulsam e que seu calor dissipa. A passagem de uma sombra, eis a nossa vida, e nenhum reinício é possível uma vez chegado ao fim, porque o selo lhe é aposto e ninguém volta. Vinde, portanto, aproveitemo-nos das boas coisas que existem, vivamente gozemos das criaturas durante nossa juventude, inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos de botões de rosa antes que eles murchem. Ninguém de nós falte à nossa orgia. Em toda parte deixamos sinais de nossa alegria, porque esta é a nossa parte, esta é a nossa sorte. Tiranizemos o justo na sua pobreza, não poupemos a viúva e não tenhamos consideração com os cabelos brancos do ancião. Que a nossa força seja o critério do direito, porque o fraco, em verdade, não serve para nada. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda, e, contrário às nossas ações, ele nos censura de violar a lei, e nos acusa de contrariar a nossa educação. Ele se gaba de conhecer Deus e se chama a si mesmo Filho do Senhor. Sua existência é uma censura a nossas ideias, basta sua vista para nos importunar. A sua vida, com efeito, não se parece com as outras, e os seus caminhos são muito diferentes. Ele nos tem por uma moeda de mau quilate, e afasta-se de nossos caminhos como de manchas. Julga feliz a morte do justo e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se as suas palavras são verdadeiras e exterminemos o que acontecerá quando da sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos de seus adversários. Provemo-lo por ultrajes e torturas a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Condenemo-los a uma morte infame, porque conforme ele, Deus deve intervir. Eis o que pensam, mas enganam-se, sua malícia os cega. Eles desconhecem os segredos de Deus, não esperam a sua santidade será recompensada e não acreditam na glorificação das almas puras. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Diferente sorte dos justos e dos ímpios. 3. Mas as almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará.
Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu deslance é julgado como uma desgraça e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Se os olhos dos homens suportam uma correção, a esperança deles era portadora da imortalidade, e por terem sofrido um pouco receberão grandes bens. Porque Deus, que os provou, achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto. No dia de sua visita, eles se reanimarão e correrão como centelhas na palha. Eles julgarão as nações e dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Eles que põem sua confiança nele compreenderão a verdade, e os que são fiéis habitarão com ele no amor, porque seus eleitos são dignos de favor e misericórdia. Mas os ímpios terão o castigo que merecem em seus pensamentos, uma vez que desprezam o justo e se separam do Senhor, e desgraçado é aquele que rejeita a sabedoria e a disciplina. A esperança deles é vã, seus sofrimentos sem proveito e as obras deles inúteis. Suas mulheres são insensatas e seus filhos malvados, a raça deles é maldita. Feliz a mulher estéril, mas pura de toda mancha, a que não manchou o seu tálamo. Ela carrega seu fruto no dia da retribuição das almas. Feliz o eunuco cuja mão não cometeu o mal, que não concebeu iniquidade contra o Senhor, porque ele receberá pela sua fidelidade uma graça de escol. E no templo do Senhor uma parte muito honrosa, porque é esplêndido o fruto de bons trabalhos e a raiz da sabedoria é sempre fértil. Quando os filhos dos adúlteros a nada chegarão, e a raça que descende do pecado será aniquilada. Ainda que vivam muito tempo, serão tidos por nada e finalmente sua velhice será sem honra. Caso morram cedo, não terá esperança alguma, e no dia do julgamento não encontrarão nenhuma piedade, porque é lamentável o fim de uma raça injusta. 4. Mais vale uma vida sem filhos, mas rica de virtude, sua memória será imortal, porque será conhecida de Deus e dos homens. Quando está presente, imitam-na, quando passa, desejam-na. Ela leva à glória uma coroa eterna, por ter triunfado sem mancha dos combates. Mas para nada servirá, ainda que numerosa raça dos ímpios, procedendo de renovos bastardos, não estenderá raízes profundas, não se estabelecerá numa base sólida. Ainda que por algum tempo estenda seus ramos, estando instavelmente assentada, será abalada pelo vento e pela violência da tempestade será desarraigada. Os galhos serão quebrados antes do desenvolvimento, o fruto deles será útil, verde demais para ser comido e impróprio para qualquer uso. Porque os filhos nascidos de união ilícita serão, no dia do juízo, testemunhas a deporem contra seus pais. Quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, gozará de repouso. A honra da velhice não provém de uma longa vida, e não se mede pelos números dos anos. Mas é a sabedoria que faz as vezes dos cabelos brancos, é a vida pura que se tem em conta de velhice. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim Deus o transferiu no meio dos pecadores onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia lhe não corrompesse os sentimentos, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral, e o movimento das paixões mina uma alma ingênua. Tendo chegado rapidamente ao termo, percorreu uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que ele o retirou depressa do meio da perversividade. Os povos que veem este modo de agir não o compreendem e não refletem nisto, que o favor de Deus e sua misericórdia são para os seus eleitos, e sua assistência está no meio de seus fiéis. O justo, ao morrer, condena os ímpios para sobreviverem, e a juventude, atingindo tão depressa a perfeição, confunde a longa velhice do pecador. Eles verão o fim do sábio e não compreenderão os desígnios do Senhor a seu respeito, nem porque ele o pôs em segurança. Eles verão e mostrarão desprezo, mas o Senhor zombará deles. Depois disso, serão cadáveres sem honras, desterrados entre os mortos numa eterna ignomínia, porque ele os ferirá e os
precipitará sem vós, abatê-los-á nas suas bases e mergulhos-á a última desolação. Eles serão entregues à dor, e a memória deles perecerá. Comparecerão, aterrorizados com a lembrança de seus pecados e suas iniquidades, se levantarão contra eles para os confundir. Arrependimento tardio dos ímpios. 5. Então, com grande confiança, o justo se levantará em face dos que os perseguiram e zombaram dos seus males aqui embaixo. Diante da sua vista serão presos de grande temor e tomados de assombro ao vê-lo salvo contra sua expectativa. Tocados de arrependimento, dirão entre si, e gemendo na angústia de sua alma dirão: Ei-lo, aquele que quem outrora escarnecemos e a quem loucamente cobrimos de insultos, considerávamos sua vida como uma loucura e sua morte como uma vergonha. Como, pois, é ele do número dos filhos de Deus e como está seu lugar entre os santos? Portanto, nós nos desgarramos para longe da verdade, a luz da justiça não brilhou para nós e o sol não se levantou sobre nós. Nós nos manchamos nas sedes da iniquidade e da perdição, erramos pelos desertos sem caminhos e não conhecemos o caminho do Senhor. O que ganhamos com nosso orgulho e que nos trouxe a riqueza unida à arrogância, tudo isso desapareceu com a sombra, como notícia que passa, como navio que fende a água agitada, sem que possa reencontrar o rastro de seu itinerário, nem a esteira de sua quilha nas ondas. Como a ave que, atravessando o ar em seu voo, não deixa após si o traço de sua passagem, mas ferindo o ar com suas penas, fende-o com a impetuosa força do bater das asas e o atravessa, e logo nem se nota indício de sua passagem. Como quando uma flecha que é lançada ao alvo, o ar que ela cortou volta imediatamente à sua posição, de modo que não se pode extinguir sua trajetória. Assim também nós, após nascidos, cessamos de ser e não podemos mostrar nenhum traço de virtude. É no mal que nossa vida se consumiu. Deus protege e vinga os justos. Assim, a esperança do ímpio é como a poeira levada pelo vento, e como uma leve espuma espalhada pela tempestade. Ela se dissipa, como fuma ao vento, e passa, como a lembrança do hóspede de um dia. Mas os justos viverão eternamente, sua recompensa está no Senhor, e o Altíssimo cuidará deles. Por isso receberão a régia coroa de glória, e o diadema da beleza da mão do Senhor, porque os cobrirá com sua direita e os protegerá com seu braço. Por armadura tomará seu zelo cioso, e armará as criaturas para se vingar de seus inimigos. Tomará por couraça a justiça e por capacete a integridade no julgamento. Ele se cobrirá com sanidade, como um impenetrável escudo afiará o gume de sua ira para lhe servir de espada. E o mundo se reunirá a ele na luta contra os insensatos. Os raios partirão com flechas bem dirigidas e como de um arco bem distendido. Voarão das nuvens para o alvo, uma balista fará cair uma pesada saraiva de ira, a águia do mar se levantará em turbilhão contra eles e os rios os arrastarão impetuosamente. O sopro do Todo-Poderoso se insurgirá contra eles e os dispersará como um furacão. A iniquidade fará de toda a terra um deserto e a malícia derribará os tronos dos poderosos. Segundo, definição da sabedoria. Exortação para desejar a sabedoria. 6. Ouve, pois, ó reis, e entendei. Aprendei, vós que governais o universo. Prestai ouvidos, vós que reinais sobre as nações, e vos gloriais no número de vossos povos. Porque é do Senhor que recebestes o poder, e é do Altíssimo que tendes o poderio. É ele que examinará vossas obras e sondará vossos pensamentos. Se ministros do reino, vós não julgastes equitativamente, nem observastes a lei, nem andastes segundo a vontade de Deus, ele se apresentará a vós terrível, inesperado por aqueles que dominam serão rigorosamente julgados. Ao menor, com efeito, a compaixão atrai o perdão, mas os poderosos serão examinados sem piedade. O Senhor de todos não fará
exceção para ninguém e não se deixará impor pela grandeza, porque pequenos ou grandes, é ele que a todos criou e de todos cuida igualmente. Mas para os poderosos o julgamento será severo. É a vós, pois, ó príncipes, que me dirijo, para que aprendais a sabedoria e não resvaleis, porque aqueles que santamente observam as santas leis serão santificados, e os que as tiverem estudado poderão justificar-se. Anelai, pois, pelas minhas palavras, reclamai-as ardentemente, e sereis instruído. Resplandecente a sabedoria, e sua beleza é inalterável. Os que a amam descobrem-na facilmente, os que procuram encontram-na. Ela antecipa-se aos que se desejam. Quem, para construí-la, levanta-se de madrugada, não terá trabalho, porque a encontrará sentada à sua porta. Fazê-la objeto de seus pensamentos é a prudência perfeita, e quem por ela vigia, em breve não terá mais cuidado. Ela mesma vai à procura dos que são dignos dela. Ela lhes aparece nos caminhos, cheia de benevolência, e vai ao encontro deles em todos os seus pensamentos, porque verdadeiramente, desde o começo, seu desejo é instruir, e desejar instruir-se é amá-la. Mas amá-la é obedecer às suas leis, e obedecer às suas leis é a garantia da imortalidade. Ora, a imortalidade faz habitar junto de Deus, assim o desejo da sabedoria conduz ao reino. Se, pois, cetros e tronos vos agradam, ó vós que governais os povos, honrai a sabedoria, e reinareis eternamente. Mas eu vou dizer o que é a sabedoria e como ela nasceu. Não vos esconderei os seus mistérios, mas investigá-la-ei até sua mais remota origem, e porei à luz o que dela pode ser conhecido, e não me afastarei da verdade. Não imitarei aquele a quem a inveja consome, porque esse tal não tem nada que ver com a sabedoria. É no grande número de sábios que se encontra a salvação do mundo, e um rei sensato faz a prosperidade do seu povo. Deixai-vos, pois, instruir por minhas palavras, e nelas encontrareis grande proveito. Doutrina de Salomão sobre a sabedoria, 7. Eu mesmo não passo de um mortal, como todos os outros, e descendo do primeiro homem formado da terra. Meu corpo foi formado no seio da minha mãe, onde durante 10 meses no sangue tomou consistência da semente viril e do prazer ajuntado à união conjugal. Eu também, desde meu nascimento, respirei o ar comum. Eu caí da mesma maneira que todos sobre a mesma terra, e como todos os mesmos prantos, soltei o primeiro grito. Envolto em faixas, fui criado no meio de assíduos cuidados, porque nenhum rei teve outro início na existência. Para todas as entradas na vida é a mesma e a partida semelhante. Assim implorei, e a inteligência me foi dada. Supliquei, e o espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos, e avaliei a riqueza como um nada ao lado da sabedoria. Não comparei a ela a pedra preciosa, porque todo ouro ao lado dela é apenas um pouco de areia, e porque a prata diante dela será tida como lama. Eu amei mais do que a saúde e a beleza, e gozei dela mais do que da claridade do sol, porque a claridade que dela emana jamais se extingue. Como ela, me vieram todos os bens, e nas suas mãos inumeráveis riquezas. De todos os seus bens eu me alegrei, porque a sabedoria que os guia, mas ignorava que ela fosse sua mãe. Eu estudei lealmente e reparto sem inveja, e não escondo a riqueza que ela encerra, porque ela é para os homens um tesouro inesgotável, e os que a adquirem preparam-se para se tornar amigos de Deus, recompensados a ele pela educação que ela lhes dá. Que Deus me permita falar como eu quisera e ter pensamentos dignos dos dons que recebi, porque é Ele mesmo que guia a sabedoria e emenda os sábios. Porque nós estamos nas suas mãos, nós e nossos discursos, toda a nossa inteligência e nossa habilidade. Foi Ele quem me deu a verdadeira ciência de todas as coisas, que me fez conhecer a constituição do mundo e as virtudes dos elementos. O conheço, o fim e o meio dos tempos, a sucessão dos solstícios e as mutações das estações, os ciclos do ano e as posições dos astros, a natureza dos animais e os instintos dos brutos, os poderes dos espíritos e os pensamentos dos homens, a variedade das plantas e a propriedade das raízes.
Tudo que está escondido e tudo que está aparente eu conheço, porque é a sabedoria criadora de todas as coisas que Mo ensinou. Há nela, com efeito, um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem agudo. Livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre da inquietação, que pode tudo, que cuida de tudo, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Mais ágil que todo o movimento da sabedoria, ela atravessa e penetra tudo graças à sua pureza. Ela é o sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim nada de mancha pode inusitar-se nela. É ela uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade. Embora única, tudo pode, imutável em si mesma, renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração das almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus. Porque Deus somente a ama a quem vive com sabedoria. É ela com efeito mais bela que o sol e ultrapassa o conjunto dos astros. Comparada à luz, ela se sobreleva, porque a luz sucede à noite, enquanto que, contra a sabedoria, o mal não prevalece. 8. Ela estende seu vigor de uma extremidade do mundo à outra e governa todas as coisas com felicidade. Eu amei e a procurei desde minha juventude, esforcei-me para tê-la por esposa e me enamorei dos seus encantos. Ela mostra a nobreza de sua origem conviver com Deus. Ela é amada pelo Senhor de todas as coisas. Ela é iniciada na ciência de Deus e por sua escolha decide de suas obras. Se a riqueza é um bem desejável na vida, que de mais rico que a sabedoria que tudo criou, se a inteligência do homem consegue operar, que então mais que a sabedoria é artífice dos seres? E se alguém ama a justiça, seus trabalhos são virtuosos, ela ensina a temperatura e a prudência, a justiça e a força. Não há ninguém que seja mais útil aos homens na vida. Se alguém deseja uma vasta ciência, ela sabe o passado e conjetura o futuro. Conhece as sutilezas oratórias e envolve os enigmas, prevê os sinais e os prodígios, e o que tem que acontecer no decurso das idades e dos tempos. Portanto, resolvi tomá-la por companheira de minha vida, cuidando que ela será para mim uma boa conselheira e minha consolação nos cuidados e na tristeza. Graças a ela receberei as honras das multidões, e, embora jovem como sou, o respeito dos anciões. Reconhecerão e penetrarão do meu julgamento e excitarei a admiração dos reis. Se me calo, esperarão que eu fale, se falo, estarão atentos, e se prolongo meu discurso, levarão a mão à boca. Por meio dela, obterei a imortalidade e deixarei à posteridade uma lembrança eterna. Governarei povos e as nações, ser-me-ão submissas. Príncipes temíveis estarão cheios de medo ao ouvir falar de mim. Mostrar-me-ei bom para com o povo e valoroso no combate. Recolhido em minha casa, repousarei junto dela, porque a sua convivência não tem nada de desagradável e sua intimidade nada de fastidioso. Ela traz consigo, pelo contrário, contentamento e alegria. Meditando comigo, mesmo nesses pensamentos e considerando em meu coração que a imortalidade se encontra na aliança com a sabedoria, a alegria perfeita na sua amizade, contínua riqueza na sua atividade, inteligência nas lições de seus entretenimentos familiares e glória na comunicação de suas sentenças. Saia à sua procura, a fim de possuí-la em mim. Eu era um menino vigoroso, dotado de uma alma excelente, ou antes, como era bom, eu vinha a um corpo intacto, mas consciente de não poder possuir sabedoria, a não ser por dom de Deus, e já era inteligência, o saber de onde vem o dom. Eu me voltei para o Senhor e invoquei-o, dizendo do fundo do meu coração. Amanhã a gente vai seguir em 9, que é a oração de Salomão para obter a sabedoria.